Antes de entrarmos em cheio na nossa reflexão, gostaria de colocar apenas algumas premissas. Como vocês já sabem, todas as homilias, elas respondem a uma situação atual. Esse é o meu estilo. Nós, quando aprofundamos as palavras do Senhor, nós queremos tentar compreender aquilo que ela tem para nos dizer agora, neste hoje. E dentro do nosso grande contexto, existe hoje uma grande, por assim dizer, horda, não é a palavra correta, mas um grande número de charlatões, de pessoas que a todos os momentos estão dizendo para nós e para a nossa consciência como deve ser a nossa vida, seja no campo social, como tem que ser o seu trabalho, como tem que ser isso, como tem que ser aquilo, seja no campo da religiosidade. E aqui não me refiro somente à nossa igreja. Tem muito charlatão também no campo de qualquer parte religiosa, portanto, é aberto. Então, Jesus Cristo, por assim dizer, dá uma resposta a esse tipo de gente, que hoje nós podemos dizer líderes, coaches. Não estou dizendo que coach é errado ou que estão mal, mas Jesus Cristo oferece um método, um sistema, por assim, não é nem sistema, oferece uma verdade sobre o que significa ser um bom pastor, um líder, com muita clareza. Ou seja, Jesus Cristo não nos abandona, Ele está conosco. Essa é a primeira premissa, só para entender aquilo que estará no pano de fundo do que nós vamos dizer. Porque esse evangelho não é fácil. À primeira vista parece fácil, mas ele é um evangelho bastante difícil. O segundo ponto é: tire hoje da sua cabeça a ideia do bom pastor legalzinho. O bom pastor que carrega a ovelhinha aqui, que acaricia ela, que abraça ela. Jesus Cristo está dentro de uma discussão muito forte com os fariseus, e o seu modo aqui se aproxima mais daquele que entra no templo brigando com os fariseus, os comerciantes, os trocadores de dinheiro, do que exatamente com o pastor que nós criamos dentro, ou que a comunidade cristã assumiu como símbolo do bom pastor, que não está errado, mas hoje este evangelho, ele nos mostra um caminho um pouco diferente. E depois o fato de que para nós é um evangelho difícil, dado que pouquíssimas pessoas aqui, tenho certeza, tiveram a oportunidade de ver um pastor de ovelhas de verdade atuando como pastor de ovelhas. Eu tive a graça de ver isso algumas vezes na minha vida, algumas na Itália, outras em Israel, mas é muito raro hoje para a nossa visão urbana tentar entender aquilo que Jesus quer dizer aqui. Então nós vamos decifrar os enigmas deste evangelho, e aí nós vamos perceber que no fundo, Jesus nos ajuda a nos libertar desses falsos profetas, falsos pastores, falsos coaches, falsos líderes, e até se nós agimos como esses, tá bom? Então é mais ou menos isso que nós vamos responder. Perdão pela longa premissa. Agora nós vamos diretamente ao evangelho e ao contexto de hoje. Este evangelho acontece dentro do templo de Jerusalém, templo que foi destruído. Hoje temos ali as ruínas, tem o Muro das Lamentações, onde os nossos irmãos hebreus vão fazer as suas orações e chorar pelo templo que foi destruído, na espera que um dia o Messias virá e reconstruirá o templo. Jesus Cristo disse: eu reconstruo em 3 dias. Ele falava da sua ressurreição, e o templo que nós participamos é o Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Muito bem, Jesus está falando com os fariseus, que eram a classe, por assim dizer, dominante da época, os pastores, os líderes religiosos daqueles que ali estavam. Jesus Cristo, não é que ele detestava os fariseus, pelo contrário, Jesus Cristo tinha eles em alto valor. O problema é que os fariseus enganavam as pessoas. Eram pessoas instruídas, eram pessoas profundas, que sabiam muito bem a Sagrada Escritura, que eram pessoas de, por assim dizer, oração, mas era aquilo que a tradição brasileira traduz como o santo do pauoco, ou seja, aquele que mostra ser algo bonito, mas dentro não tem nada. Jesus Cristo vai falar para eles que eles são como sepulcros caiados, vazios, sem nada. É só um sepulcro,
tem aparência de sepulcro, mas nem sequer tem um cadáver dentro. Ou seja, não serve para absolutamente nada. E aí Jesus Cristo utiliza a imagem do pastor, ou seja, aquele que está fora do templo, porque o pastor não está no templo, mas a imagem do redil, do lugar onde estão as ovelhas, Jesus Cristo está fazendo referência exatamente ao templo. E Jesus começa esta passagem utilizando a figura do assaltante, do ladrão, do brigante, daquele que entra dentro do redil das ovelhas para assaltar. Jesus aqui está falando exatamente do ponto de vista religioso. As ovelhas era o povo de Deus que estava dentro do recinto, o templo. E é o que nós assistimos também nos dias de hoje. Porque Jesus vai dizer, no início do Evangelho, que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar pelo muro, é ladrão e assaltante. E quantos de nós sabemos que vivemos dentro da igreja, tantas vezes aqueles que não entram pela porta da frente, mas vestidos de pastores, agem como ladrão e assaltante, sobretudo quando começam a colocar-se em uma posição de conflito, de combate contra aquilo que Jesus Cristo ensina, que a tradição nos transmite e que o magistério nos confirma. Tenho que dizer a verdade. Esta igreja aqui, e eu disse isso em todas as missas, e não deixaria de dizer aqui, sofreu isto. Não tapa o sol com a peneira, não. Seja aqueles que me antecederam, e não estou falando apenas de um, que usaram o rebanho para o próprio proveito e agiram como ladrão e assaltante, e não como pastor, utilizando não a palavra de Deus para nos levar a Deus, mas para que nós pudéssemos viver segundo o esquema que eles pensavam. Meu querido irmão e minha querida irmã, se um dia isto acontecer comigo, peço muito gentilmente, me dê um tapa na cara e me recoloque no lugar. Estou falando sério, tá? Porque o meu dever como pároco e pastor é levá-los para Cristo. Devo dizer que em 2023, quando aqui cheguei, vivi um dos momentos mais bonitos da minha vida sacerdotal, que foi aquele de curar a ferida de muitas das ovelhas que aqui estavam e que foram enganadas por péssimos pastores, que pelos seus motivos, que aqui não é o meu lugar de julgar, desviaram as ovelhas do caminho de Deus. E não estou falando de um especificamente, tá? Estou falando de pelo menos 3 ou 4 que passaram por aqui e destruíram com a alma de irmãos e irmãs. Devo dizer também que eu, Padre Douglas, sofri por 10 anos na minha vida a sedução de ladrão e assaltante de uma determinada espiritualidade que destruiu com a minha vida sacerdotal. Entrou no redil, na igreja, com a batina alinhada, com o cabelo penteado, cheio de propagador das virtudes, e eu acreditando que me levava para Cristo, destruiu a minha vida. Perdão que eu falei também em todas as missas isso, mas coloco o meu coração aqui em primeira pessoa, porque eu também fui vítima disso. E como é difícil sair de um esquema desse. Demora tempo. Eu demorei 10 anos. Demorei 10 anos para sair de dentro de um abuso, que é aquilo que se chama hoje de abuso espiritual, de ladrão e assaltante que entra dentro do redil, não para nos levar a Cristo, mas para nos levar àquilo que eles pensam, e como se a espiritualidade deles fosse a única espiritualidade que existe. E muitas vezes isso pode ter acontecido com você. E eu digo isto hoje porque nós somos chamados em Cristo a ser livres. E a liberdade significa viver um relacionamento com Cristo. E, portanto, não podemos tapar o sol com a peneira. Podemos ser vítimas disso. Mas também temos que estar atentos se nós não somos esses que agimos desta maneira. E, sobretudo, se somos vítimas, ter a capacidade de pedir socorro dos abusos espirituais e sair daquela situação. E aí é quando o Evangelho começa a nos demonstrar o caminho. Jesus Cristo vai dizer em seguida: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas.
pastor das ovelhas entra pela porta. E aqui eu posso até fazer um paralelo. Se entra como pastor pela porta, um dia que sair, tem que sair pela porta. Quem sai escondido é porque foi assaltante, ladrão. Mas o caso é, Jesus Cristo, quando vem conosco, Ele não entra de maneira escondida, Ele revela quem é. Só entra pela porta da nossa casa quem nós sabemos quem é. E aqui é interessante que Jesus Cristo adiciona uma personagem neste evangelho muito interessante. O porteiro que abre. Ora, quem é o porteiro? O porteiro é a nossa consciência. A minha consciência, a sua consciência sabe quem é o verdadeiro pastor. Nós somos bem-feitos. O Senhor cuidou de nós e nos deu esta graça. Exemplo simples, criançada. Quando o papai e a mamãe dá aquela olhada um pouco assim, a criança, por menor que seja, ela sabe se ela está fazendo certo ou se ela está fazendo errado. Ela consegue dar um passo para trás. Ela sente vergonha. A nossa consciência é isto. E Jesus Cristo, Ele não torce a nossa consciência. Ele não faz esquemas. Ele não entra por portas estranhas. Ele entra pela porta da frente. Ele revela quem Ele é. Ele não tem medo disso. E nós somos estes que acolhemos o Senhor, que entra por esta porta. E esta é a beleza do Evangelho. Jesus Cristo não tem medo de demonstrar quem Ele é. Somos nós que muitas vezes nos colocamos distantes do Senhor. Somos nós que deixamos a nossa consciência um pouco obtusa, fechada, incapaz de perceber esta presença, e preferimos ficar no redil, ouvindo o ladrão e o assaltante, que vai dizer que você tem que ser assim, que você tem que ser não sei o quê, que você tem que fazer isso, que tem que viver uma espiritualidade de checklist, e se aquilo ali não estiver correto, você está em pecado. Isto aqui é a voz do ladrão e do assaltante. A voz de Jesus é: você é meu filho amado, você é a pessoa em quem eu coloquei o meu bem-querer. A voz de Jesus é aquela que nos chama para viver profundamente com Ele a beleza, a grandeza, a profundidade do Evangelho, que nos deixa sempre cada vez mais livres, dentro de um horizonte muito maior. E Jesus em seguida vai falar sobre as características desse bom pastor. Ele vai dizer: as ovelhas escutam a sua voz. Nós sabemos qual que é a voz de Jesus. A voz de Jesus nos deixa sempre felizes. A voz de Jesus não nos leva no caminho do mal. A voz de Jesus não é uma voz de acusação. Quem acusa é o diabo. Jesus nos perdoa. A voz de Jesus é aquela que nos coloca dentro de um ambiente bonito, profundo, não de um ambiente esclerosado, fechado, embalsamado, dentro de um redil cheio de cavernas e coisa. A voz de Jesus é diferente. Ela nos faz livres e nos faz felizes. E Jesus vai dizer, Ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus sabe quem nós somos. E aí diz, as conduz para fora. Nós não ficamos dentro de um redil, dentro de um recinto fechado. A espiritualidade cristã nos conduz para um caminho diferente. Jesus nos livra do ladrão e do assaltante, do brigante, daquele que vem ao nosso encontro para nos destruir. Mas a coisa mais bonita aqui é que Jesus nos chama. Ele não nos pega no laço ou à força. A beleza é esta aqui, a beleza do Evangelho hoje é exatamente esta. Jesus provoca a nossa liberdade. Nós conseguimos sair dali, porque tem a voz de um pastor que me dá a garantia da sua presença, e que, provocando a minha liberdade, me permite escolher por Ele e sair do recinto do meu egoísmo, do meu narcisismo, do meu orgulho, de uma espiritualidade fechada, cheia de elenquinhos e checklists, que me permite ser verdadeiro comigo mesmo e com os meus irmãos, que me permite uma oração verdadeiramente profunda e verdadeira, capaz de tocar a pessoa de Cristo e não viver dentro de um enclausuramento. Esta é a beleza. É a voz do pastor que provoca isto. É a voz do pastor que nos traz essa liberdade, porque nós conhecemos a voz dele, e ele nos conhece, ele nos chama pelo nome. Só que o Evangelho continua. E aí São João vai dizer, eles não entenderam o que ele queria dizer. Bom, imagina que aqueles lá
naquele momento não entenderam o que Jesus queria dizer, Jesus dá um passo de amor. Eu até falei nas outras missas, não? Quantas vezes nós que somos pastores dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, pastor significa aquele que conduz para Cristo, ok? Quantas vezes a gente tem que explicar e explicar e explicar novamente a mesma coisa? Esse é o método de Jesus. É o método de quem não desiste de nós, de quem nos ama, de quem procura outras palavras para dizer para nós como é o nosso caminho, como é a nossa vida. Jesus faz isso conosco. Jesus então vai explicar agora com mais profundidade. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Opa, aqui nós temos uma mudança radical. O pastor que chama, que eles passam pela porta, saem do redil, mas esta saída do redil significa uma transformação. Porque a porta é Cristo. E quando passamos por ela, nós nos transformamos. É o milagre da ressurreição. É o milagre da vida cristã. São Paulo vai nos dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para buscar as coisas do alto. A segunda leitura de hoje vai nos dizer, pelas suas chagas nós fomos curados. Passando por Cristo, que é a porta, a nossa vida se transforma. E vai nos lembrar aquilo que diz Gaudium et Spes, esse documento da Igreja do Vaticano II, número 22. Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação. Portanto, a transformação da nossa vida é sair do redil, da corrupção, do pecado, sair da mão do assaltante, do brigante, do mal, colocar a nossa consciência na escuta da voz do bom pastor e sair por ele. Quando passamos por Cristo, acontece essa transformação. Somos transformados em homens e mulheres novos. E aquilo que Jesus Cristo propõe para nós é uma vida, e uma vida em abundância. Já não é um recinto fechado. O que Jesus vai dizer aqui, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância, mas antes ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, encontrará esse lugar grande, belo, encontrará este lugar onde nós podemos estar e ser aquilo que nós somos, porque pelas chagas dele nós fomos curados. Por isso o que se espera de nós cristãos não é ouvir coaches e charlatões, sobretudo esses que tentam falar contra a igreja, contra a nossa vida, contra o nosso modo de ser cristão. Nós somos chamados a ouvir o Senhor na nossa oração pessoal, na Sagrada Escritura, através do magistério da igreja, através da tradição. Aquele que entra pela porta da frente, não aquele que entra pelos muros do egoísmo, da internet, do narcisismo, do abuso espiritual, do abuso sexual, do abuso da mentira. Nós não somos deste grupo. Nós ouvimos a voz do pastor. E é isso que nos dá liberdade. E repito, a beleza é esta liberdade de Cristo. E termino com esta ultimíssima imagem. Jesus Cristo vai dizer que este bom pastor vai à frente das ovelhas, o que é muito estranho. Porque quando você vê um pastor trabalhando, o pastor em geral vai atrás da ovelha, vai balizando as ovelhas para que elas consigam ir no caminho, sempre ajudado por 2 ou 3 cachorros ali, que vão criando os caminhos, enfim. Ir à frente das ovelhas significa que o Senhor se coloca numa posição que exige de nós uma liberdade. Não exige de nós uma infantilidade. Nós vamos seguindo Ele, olhando para Ele. Pode ser que damos uma desviadinha aqui, uma desviadinha ali, mas Ele está sempre conosco. O coach, esses charlatões espirituais, esses charlatões da psicologia, do empreendimento e do que você puder imaginar, não participam do drama da tua vida. E é por isso que a nossa vida muitas vezes fica triste. Cristo participa, Ele não te abandona, Ele está com você, Ele te transforma, Ele está à sua frente, basta caminhar com Ele.
E aí é quando a nossa liberdade ela é completamente realizada. Escolher por Cristo, livre-arbítrio, escolha, significa realizar aquilo que eu sou chamado, viver com Ele, caminhando com Ele neste pasto eterno, aberto, livre, iluminado, cheio de alegria. Este é o convite que o Senhor faz para mim e para você hoje. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja.